Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral de hoje. Eu fiz questão de convidar o presidente do Sindicato dos Urbanitários, o meu amigo Jair Álvaro. Tem um tema muito importante que está sendo travado através do Sindicato dos Urbanitários e que há necessidade de dividir essa ação dos síndios, que é o Sindicato dos Urbanitários, envolvendo praticamente todo o estado, mas a nossa região. Meu amigo Jair Álvaro, presidente do sindicato, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. A primeira pergunta já se impõe. Como que está esse processo, essa discussão com relação a uma possibilidade da privatização da Sabesp? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de dirigir a Hora Geral. Desde a entrada do Rodrigo Maia na Secretaria de Estado, que está se propalando aí essa possibilidade de privatização da Sabesp. Então, de lá para cá, estamos aí numa investida muito grande nas bases políticas, pedindo apoio. Nós estamos com várias frentes de trabalho e todas com muito sucesso. Felizmente, estamos fazendo um trabalho muito forte junto às câmaras municipais da nossa região, pedindo apoio contra a privatização da Sabesp. O que pode prejudicar a população caso isso ocorra, Jair? Primeiramente, Douglas, a Sabesp, o governo do estado, está indo na contramão do que está acontecendo no mundo. Hoje no mundo, principalmente no primeiro mundo, eles estão reestatizando o saneamento básico, baseado em alguns pilares. Primeiro, má qualidade dos serviços prestados, entende? Majoração dos preços e o outro, não cumprimento das metas na hora de assinar o contrato. E nesse caso, quem que poderia ou deveria fiscalizar esse não cumprimento de ações por parte da Sabesp? Normalmente, quem tem que fiscalizar é o governo do estado. Mas a gente sabe como é que funciona essa questão. Hoje, o órgão regulador do saneamento básico é a Arcesp. Né? Mas a gente sabe das dificuldades, falta de gente, falta de estrutura para fazer uma fiscalização mais bem feita. Agora, Jair, essa luta está só capitaneada pelo Sindicato dos Urbanitários, por exemplo, na qual você preside, ou existem outros sindicatos, outras forças políticas, né, para que possa discutir esse tema junto à população do estado de São Paulo? Nós criamos o Fórum das Entidades. Perfeito. Todas as entidades relacionadas ao saneamento básico. São 7 entidades. Então, estamos trabalhando em conjunto em todo o estado de São Paulo, abrangendo as 375 cidades atendidas pela Sabesp. 375 cidades de 645 municípios. Então, dá para entender mais da metade, ou seja, um grande número de cidades que hoje têm sobre a responsabilidade, me corrija, do saneamento básico e fornecimento de água, que é a Sabesp. Sim. E tem outro detalhe, viu? Há muitas cidades do nosso estado que não têm o contrato com a Sabesp, elas são atendidas tecnicamente pela Sabesp. Faz um serviço aí de muito valor para o saneamento básico do estado de São Paulo. Agora, é um assunto, meu amigo Jair, que não é novidade. Eu me lembro, inclusive, na época, você vai se lembrar também, do prefeito, era o Beto Mansur, uma das bandeiras dele na época era de municipalizar o fornecimento de água. E justamente numa época que não existia o contrato da Sabesp, por exemplo, com a cidade de Santos. Hoje, falar em municipalização no fornecimento seria um retrocesso? Acredito que sim. Até por conta agora do novo marco regulatório do saneamento básico, eu acho que a municipalização ela se torna quase que inviável, por conta das metas que têm que ser atingidas. A universalização do saneamento básico não é nada que é cumprir metas de atendimento da população, tanto nas ligações de águas, nas ligações de esgoto, tratamento de esgoto e coleta de resíduos soltos. Agora, uma dos grandes clamores da população é justamente uma diminuição na conta das empresas que prestam serviço, como, por exemplo, a Sabesp. Eu ouço, não sei se você também ouve, se é recorrente, que a conta de água está muito cara.
Esse aumento, o que a gente poderia dizer? É por causa até da escassez desse líquido precioso que é a água, dos serviços que são prestados. Você acha que tem a possibilidade, assim como ocorreu recentemente com a energia elétrica, de haver uma diminuição na conta da Sabesp, Jair? A questão do preço que é cobrado pela Sabesp, entende? Como eu te falei, existe um órgão regulador do saneamento básico, que é a CESP. Ela que determina qualquer tipo de majoração nos preços tem que passar pelo aval da Arcesp. A Sabesp ela não tem autonomia de, assim, aleatoriamente aumentar os preços da água. É tudo feito um cálculo, um investimento, então tem toda uma dinâmica aí para se chegar ao valor do preço cobrado. Agora, um outro aspecto também que eu julgo importante, né? A gente sabe que existem sindicatos que levantam a bandeira dos seus sindicalizados, dos seus associados e traz essa discussão junto à população, que é o caso do Sindicato dos Urbanitários. Vocês pretendem promover talvez uma audiência pública, levar esse tema ao conhecimento da população através do sindicato ou talvez nas câmaras municipais aqui da nossa Baixada, Jair? Veja bem, Douglas, uma coisa muito importante também que tem que ser ressaltada, entende? Foi criada a Frente Parlamentar contra a privatização da Sabesp. Um ato muito importante na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos, aderindo a esse nosso movimento, 32 deputados estaduais. O que está acontecendo? Entende? Nós vamos promover audiências públicas. Nós já fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo e faremos audiências públicas em toda a nossa região. Perfeito, isso é importante. Eu vejo as audiências públicas, e o nome já diz, é ouvir a população, né, para que possa até discutir projetos importantes. A gente às vezes cobra da população que ela participe cada vez mais, né, Jair, das sessões da Câmara para verificar como que está sendo o posicionamento dos seus vereadores, que são os representantes da população, e quando existem as audiências públicas, às vezes a gente não vê também aquela participação maciça da população. E a gente sabe o quanto que é importante. Sabe, Jair, eu vou provocar com você um outro tema que eu ouvi e eu também achei um absurdo. Eu não sei dizer para você qual era a atividade dele, o cargo dele dentro da Sabesp. Não me lembro, sinceramente, porque o que me chamou a atenção é que a Sabesp hoje, ela trabalha com um índice de aproximadamente 30% de desperdício de água, ou seja, ligações clandestinas. Por exemplo, eu achei uma porcentagem muito grande se comparado à importância desse líquido tão precioso que é a água. Procede esse número, essa porcentagem, Jair? Sim, procede, é mais ou menos os 30%. Entende? Agora, a Sabesp já está desenvolvendo um programa, entende? Para atacar na raiz esse problema de perdas. Realmente, como você falou, é um desperdício muito grande de uma matéria de um produto tão importante como a água. Eu fiquei assim, assustado, ou seja, nós sabemos também que em alguns loteamentos, né, em algumas cidades, quando um terreno, vamos supor, que foi invadido, não tem como a Sabesp fazer algum tipo de serviço numa área invadida, numa área que não está legalizada. E isso permite com que as ligações clandestinas acabem, de alguma forma, acontecendo. Mas 30% é muito, né? E talvez, aí eu acho que os deputados estaduais, uma discussão na Assembleia, porque a própria Sabesp, como o Jair comentou, são mais de 300 cidades que prestam serviço, ou seja, e a Sabesp tem essa responsabilidade da distribuição e também do saneamento básico, de fazer um projeto não só para legalizar essas áreas, mas também talvez uma conta mais acessível, mais popular, um valor mais popular que não perca tanto assim de arrecadação e de desperdício de água. E nós estamos num momento delicado, né, Jair? Com esse inverno que parece mais verão, os mananciais eles estão com os seus índices bem abaixo do esperado, né? Essa questão dos nossos mananciais é preocupante, estão abaixo da média, isso é muito preocupante. Agora, quanto à questão da tarifa social, Sim. Hoje a Sabesp já tem esse modelo de atuação.
certo? Hoje a Sabesp tem, eu não posso te dizer precisamente qual é o percentual que tem, mas hoje ela implementa a tarifa social nas comunidades do pessoal de baixa renda. Jair, mais ou menos o Sindicato dos Urbanitários, eu sei que às vezes é difícil um número preciso. Quantos associados hoje, ou quantos sindicalizados representa o Sindicato dos Urbanitários, na qual você é presidente? O Sindicato dos Urbanitários, ele não abrange só a Sabesp, tem outras empresas, a CPFL, a Start, nós somos um conjunto de 7 empresas que nós representamos. Nesse total de empresas, nós estamos aí com 2.500 associados, aproximadamente. Certo. Então, ou seja, essa atuação, ela envolve só a Baixada ou existem outras sedes na capital ou no litoral norte dos sindicatos urbanitários? A nossa base de atuação é Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira. E você vai estar à frente desde quando e quando vai ter a eleição do sindicato? O nosso mandato termina em novembro de 23. 23, no próximo ano. Agora, como é que você está vendo? Eu vou tentar fugir um pouco, né? Afinal de contas, o meu amigo Jair Álvaro, ele é um líder sindical que atua muito bem à frente dos sindicatos urbanitários e eu não posso deixar de fugir com a questão política. Como é que você está vendo esse momento pré-eleitoral, meu amigo Jair? O momento pré-eleitoral, eu acho que é muito desgastante, assim dizer, certo? Então, estão fugindo um pouco da temática, que é de falar de política, falar de administração e está mais para ataques pessoais. Isso é muito mal para a democracia. Né? Perfeito. Acredito que agora, com o desenrolar da campanha, os candidatos se proponham a fazer propostas, entende? Que beneficiem principalmente a classe mais desfavorecida. Perfeito. Nós conversamos aqui no Hora Geral com Jair Álvaro, presidente do Sindicato dos Urbanitários, trazendo um tema importantíssimo. Eu não vejo essa discussão em outros veículos de comunicação, mas essa é a nossa responsabilidade a respeito da não privatização da Sabesp. Um tema, presidente, que nós vamos voltar a comentar e alertar, informar a população. E toda semana, no espaço sindical, os sindicatos urbanitários têm esse espaço para fazer uma comunicação junto com a população e os nossos telespectadores e internautas. O senhor tem alguns minutos finais aqui no Hora Geral e, desde já, obrigado pela sua participação, presidente. Eu que agradeço.